Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Geral. Vamos para o estudo das ligações químicas. Olha, a gente sabe da existência dos átomos. Esses átomos, eles se unem uns aos outros na formação de uma molécula. E as moléculas geram uma determinada substância. Mas para que essas substâncias existam, tem que haver um tipo de força que unem os átomos uns ao outro. E o que faz essa união de um átomo a outro na geração de moléculas é o que nós chamamos de ligações químicas. Então, são forças que unem os átomos na formação de uma determinada molécula. Essas ligações são iônica ou heteropolar, porque nós vamos gerar íons de carga positiva e carga negativa nos átomos. A ligação covalente ou homopolar, ela é dada por um par eletrônico na ligação, e a metálica, que nós vamos unir os elementos metálicos. Esse tipo de ligação é dado por nuvens eletrônicas. Tem uma regra chamada regra do octeto, que ela estabiliza o átomo quando ele assume 8 elétrons em camadas eletrônicas. É essa tendência que os átomos buscam. Essa formação molecular entre os átomos, elas atingem um limite. A molécula chega e diz, não, aqui já chega a quantidade de átomos necessária que é para eu existir. Então, isso é barrado, isso é gerado uma estabilidade dentro da molécula, que é o que nós chamamos de fórmula química. Regra do octeto. A regra do octeto é quando o átomo ele assume 8 elétrons na camada de valência. É uma tendência que o átomo tem para que ele busque uma estabilidade. Ou seja, ele não admite mais nenhuma ligação com um outro determinado elemento químico. Nesse caso, nós temos o sódio, que tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 elétron na primeira camada. Então, o que o átomo quer? Ele quer perder esse elétron da última camada para que ele obedeça à regra do octeto, ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele tende a perder um elétron porque o sódio ele é da família 1. Quem é da família 2 perde 2. Quem é da família 7, no caso do cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele pode receber 1. É mais fácil receber 1 do que perder 7, para que obedeça a regra do octeto. Quando o sódio ele perde um elétron, ele assume carga mais 1. O cloro recebe um elétron, assume carga menos 1. Isso gera uma atração entre eles por força eletrostática, por força de cargas inversa positiva e negativa. Contanto, esses átomos vão se atrair na formação de uma molécula. A ligação iônica. A ligação iônica ela é dada por um metal mais um ametal. A gente viu aqui no slide anterior que está aqui, ó, só, na tabela periódica. Do lado esquerdo nós temos os elementos metal. Do lado direito nós temos os elementos ametal. Logo, a ligação iônica ela se dá por um elemento metal com um ametal. Por quê? Porque o metal vai doar elétrons e o ametal vai receber. Logo, ocorre uma doação de elétrons do metal,
formando carga positiva, formando um ânion positivo, e o ametal ele é receptor do elétron, assumindo carga negativa. Isso gera uma força de atração eletrostática. Logo, nessa figura nós temos que o sódio vai doar um elétron, o cloro recebe, sódio assume carga positiva, cloro carga negativa. Isso gera uma atração entre esses dois átomos, formando uma molécula. Isso gera uma substância chamada cloreto de sódio, que é um sal. Na ligação covalente, ela ocorre entre, se eu voltar bem que na tabela periódica, a gente sabe que existe os elementos metais, os metais e a metal. A ligação covalente ela é dada somente entre esses elementos a metal. Pode acontecer também do hidrogênio participar nessas ligações covalentes. Logo, ela ocorre por um compartilhamento do par eletrônico. Os pares de elétrons formam uma nuvem eletrônica. Tá? Nós temos que, se eu pegar um determinado elemento, do tipo ametal, com um outro ametal, como aqui nós vamos usar vamos dizer que seja o cloro. Cloro e cloro, eles podem se unirem formando o gás cloro, mas o que faz eles se unirem é esse par eletrônico. O elétron de um, o elétron do outro, isso gera uma nuvem eletrônica, um par eletrônico, isso forma uma atração atômica entre eles, uma ligação muito forte que determina a existência da molécula. Nós temos como exemplo na ligação ametálica a existência do gás hidrogênio, do gás cloro e do gás flúor. Tá? Veja que o cloro é ametal, o flúor também é ametal. Na ligação metálica, ela ocorre entre os próprios metais. Um metal mais um metal vai ser igual a um metal. Possui um mar eletrônico, eles são dúctil, são fáceis de ser transformados em fio. Os metais, isso é propriedades físicas dos metais, tá? Eles são maleáveis, eles são fáceis de ser convertidos em lâminas, lâmina de ferro, lâmina de zinco. Tá? Eles têm ponto de fusão elevado, eles são no estado sólido, como por exemplo o ferro tem um ponto de fusão de aproximadamente 1200 graus Celsius. Tá? Então eles são um material muito rígido, duro, firme. Ponto de ebulição também muito elevado. Forma liga metálica, se eu pegar um metal mais um outro tipo de metal, isso vai me dar uma liga metálica. Como por exemplo o latão, que é cobre mais zinco. Aí temos como algumas ligas metálicas, o ouro, 18 quilates, 16 quilates, 14 quilates, o aço, que é ferro mais carbono, tá? Tem o aço inox, que é ferro mais carbono, mais níquel, ou cromo. Temos o latão, que é cobre mais zinco. A existência desses metais, que aquele brilho intenso, é pela intensidade de mar eletrônicos que eles têm na estrutura dos metais.
É uma rede de elétrons livres. Fórmulas químicas. Nós temos uma fórmula molecular, um eletrônico, um estrutural e um modelo de bolas. Olha, quando os átomos eles se combinam na formação de uma molécula, isso gera uma fórmula química. Vamos para o estudo da fórmula molecular. Aqui é mostrado apenas os símbolos e os números de átomos que compõem a molécula, como por exemplo o cloreto de sódio, formado por um átomo de cloro, a molécula formada por um átomo de cloro e um de sódio. O ácido clorídrico, um hidrogênio e um cloro. O trióxido de enxofre, que é SO3, um átomo de enxofre, 3 de oxigênio. Isso é o que compõe uma molécula de trióxido de enxofre. A molécula do ácido sulfúrico, ela é escrita por H2SO4, hidrogênio 2, enxofre 1, oxigênio 4. A fórmula eletrônica ela mostra os pares eletrônicos nas ligações covalentes, que a gente viu anteriormente que os átomos eles podem se combinar por ligação iônica ou covalente. Tá? Quando elas são ligadas por ligações covalentes, que é dado por um par eletrônico, tá? Isso gera uma nuvem eletrônica. Cada par eletrônico ele gera uma nuvem. Ele gera uma nuvem eletrônica. Tá? Que essa nuvem eletrônica ele busca tem uma força muito forte de atração entre os átomos. Tá? Como na molécula aqui do metano, CH4, nós temos que o carbono está combinado ao hidrogênio por um par eletrônico. Tá? Como o carbono é da família 4, ele tem que fazer 4 ligações para obedecer à regra do octeto, ficando com 8 elétrons em sua estrutura molecular. O átomo de carbono, olha só, 2, 4, 6, 8. Ele está perfeitamente obedecendo à regra do octeto. A estrutural, ela mostra a estrutura de uma determinada molécula. Tá? Nós temos aqui a estrutura molecular da nicotina, olha só. Ela mostra os átomos que combinam um ao outro por ligações químicas, mostra as ligações e todos os átomos que compõem aquela formação molecular. Que é a molécula do etanol, olha só a estrutura da molécula do etanol, só carbono 2, hidrogênio 6, oxigênio 1. Temos a molécula que é da lactose, um açúcar do leite. E o modelo que ele mostra apenas os átomos incrustados uns aos outros, aqui é uma molécula de uma substância chamada eugenol, que é encontrada no cravo. Tá? Esses átomos em escuro, em negro, são os átomos de carbono, vermelho oxigênio e em cinza os hidrogênio. Veja que essa estrutura molecular ele não mostra as ligações, como por exemplo aqui no ácido clorídrico. Só. Cl em verde é o cloro, o hidrogênio está incrustado ao
ao cloro, mas não mostra as ligações. Mostra apenas os átomos em modelo de esfera. Fim da apresentação. Bons estudos.